Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estamos para mais uma aula de ciências, nono ano. Estamos tratando a respeito da química. Aula de hoje, tabela periódica dos elementos químicos. Sejam bem-vindos aí. Temos uma tabela, uma imagem na tela que vocês podem acompanhar comigo. É a mesma tabela que vocês têm no livro, na página 272, ok? E aqui a gente vai ver algumas características dessa tabela e do que compõe essas tabelas. Essa tabela periódica que nós temos aí é a tabela baseada no modelo de Mendeleev, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Ele propôs uma tabela periódica organizada em sequência numérica em ordem crescente de número atômico. Vamos traduzir para uma linguagem mais acessível então, né? Vamos aproximar aqui. Vamos ver só. Então, o primeiro elemento da minha tabela periódica é o hidrogênio, certo? Toda tabela periódica ela tem um quadro que fica sempre no canto, normalmente, em um dos cantos, né? Representando essa simbologia. Olha só, como que eu faço a leitura dessa tabela então? Eu tenho um símbolo ao centro, negrito, né? Então, cada duas letras que eu tenho representam um símbolo, LA Lantânia, SI SEG, RH Rutherford, RA Rádio, FR France. Olha só o nome na parte superior nessa tabela, ok? Tem tabelas que podem estar embaixo. Temos aí o número atômico, olha a legenda, isso é legenda, né? O número atômico está na parte superior e a massa atômica na parte inferior, ok? Valores quebrados, como eu falei para vocês no anterior. Então, essa tabela periódica proposta por Mendeleev há mais de um século, ela basicamente tem o mesmo formato, né? Porém, naquela época não se tinha noção de quantos elementos nós temos, de todos os elementos que temos hoje, ok? Essa tabela do livro ela tem 111 elementos químicos, está desatualizada, né? Já vamos comparar com outras tabelas aí na sequência. Se o primeiro elemento da tabela periódica é 1 e ele está organizado em ordem numérica atômica crescente, então eu tenho hidrogênio 1, eu faço leitura no sentido horizontal. Hélio número atômico 2, continua horizontal, outra linha. Lítio número atômico 3, berílio número atômico 4, continua. Bório 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, e na sequência, ó, número 10, neônio, 11, sódio, magnésio, alumínio 13, e vai subindo, ordem crescente, vai crescendo os números. Tá? Se eu parar aqui no rádio, por exemplo, eu tenho já número atômico 88, e vai crescendo, certo? No total, então, eu teria para esse modelo aqui 111 elementos químicos, ok? Então, a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico de cima para baixo e da esquerda para a direita, ok? Esse é padrão de qualquer tabela periódica que nós possamos encontrar nas livrarias ou revistas, livros, né? E até na internet mesmo. Tranquilo? Bom, dando sequência então, né? Seguindo a legenda que nós temos no nosso quadro, como eu disse, então, o número atômico está em cima, massa atômica embaixo. Nome, simbologia e, à esquerda, o número de elétrons que nós temos por camada. Se você olhar na legenda aqui, a distribuição eletrônica dos elétrons, né, nas camadas. Mas um detalhe, você nota também que ela tem uma coloração, é colorida, né? Está separado só o elemento hidrogênio, que está com a cor rosa. Os metais nesse padrão de tabela está em verde, que a maior parte dos elementos são em verde, certo? E aí nós temos os não metais, que está em amarelo. A última coluna aqui, os gases nobres, que estão a cor azul claro. Essa legenda, então, na verdade, é para a classificação de 4 grupos. Hidrogênio, metais, ametais ou não metais, que é a mesma coisa, e gases nobres, ok? Além da classificação dos elementos, nós temos também a separação do estado físico dos elementos. Olha na legenda para você ver. Lá embaixo, então, você tem, ó, quem está em preto está em sólido,
Então aqui, por exemplo, o Ra, que é o rádio, está sólido, né? Quem está em azul, ele é líquido. Quem está em vermelho está no estado de gás. E quem está com a letra branca, ele é, na verdade, um elemento artificial. Então a gente pode ver aqui, ó, todas as letras brancas, o Rutherford, o Bohr, o ácido, todos os elementos artificiais obtidos em laboratório. E os outros aqui, ó, negrito, né? Preto. Então, sólido. Aí, o vermelho, olha só, o cloro, o gás, o oxigênio gasoso, o flúor gasoso. O azul, líquido, bromo, mercúrio, Hg. Ok? Então, temos a legenda, no caso, para a classificação de 4 grupos na tabela periódica entre metais, não metais, hidrogênio e gás nobres, e também temos a legenda para o estado físico das substâncias, que também será artificial ou não. Bom, algumas características então aqui ligadas a esse grupo dos metais, que são os verdes aqui. Ok? Esses elementos químicos aqui, eles têm uma característica bem interessante. Eles são chamados de metais, e esses metais eles têm boa condutibilidade elétrica, conduzem muito bem a corrente elétrica e também conduzem calor, todos, sem exceção. Além disso, eles facilmente podem se transformar em fios e chapas, né? Então eles têm duas propriedades, maleabilidade e ductibilidade. Ok? Os elementos ametais, que esses que estão em amarelinhos no nosso livro, eu diria que eles têm o sentido oposto dos metais, porque não são bons condutores, nem bons condutores de calor e nem bons condutores de corrente elétrica. E também não podem ser transformados em fios e chapas, ok? Então, eles não têm um brilho como os metais têm, apresentam um brilho próprio, né? Não são dúcteis nem maleáveis, ok? E pode ser encontrado nos estados, condições ambientais, sólido, líquido e gasoso. Enquanto se nós olharmos aqui para os metais enriquecidos, vai olhar que maciçamente a maior parte deles estado sólido, ok? E para o grupinho aqui do lado direito, que é os gases nobres, o nome já diz, né? Gases, então porque estão todos no estado gasoso, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos são gases, certo? E são nobres porque na verdade eles não se combinam com nenhum outro elemento químico. Eles não têm uma combinação com nenhum outro elemento químico. Não é possível então fazer essa combinação. Eles não precisam fazer essa combinação. E o último grupinho aqui, o grupo do hidrogênio, que só tem um hidrogênio, né? O elemento mais abundante do universo, é o terceiro mais presente no nosso planeta. E ele apresenta a característica dos demais outros elementos químicos que nós temos na tabela periódica. Ok? Então, outro fator curioso aqui para nós também é que, como você pode ver, nós temos uma ordem crescente de número atômico, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Quer dizer que então os elementos têm algumas características para os seus vizinhos aqui. A gente vai ver isso aí em sequência na próxima aula. As características são muito semelhantes. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o elemento cálcio, então ele tem alguma característica parecida com o magnésio que está acima, outra característica com o potássio que está à sua esquerda, outra característica com o estrôncio que está abaixo dele e outra característica semelhante ao escândio que está à sua direita. Então a tabela foi montada muito bem pensada. Bom, se eu fosse fazer uma analogia bem rápida aqui, simples, né? Eu posso dizer assim, a tabela periódica então tem 18 colunas, que são chamadas de 18 famílias. Então cada coluna dessa é uma família. Família 1, olha o nome, ou 1A, 2 ou 2A. Família 3 ou 3B. 4 ou 4B. Então, A aqui, B aqui embaixo, depois volta lá em cima, 3 ou 3A, 14 ou 4A, 15 ou 5A. Então, essa parte aqui, que pega do escândio, descendo aqui, vem para o lantânio, o actínio, e sobe até o zinco aqui, são a família B, juntamente com essas duas linhas de baixo aqui. E essas duas primeiras colunas aqui, e da 13ª em diante, são a família A, até a 17. Então, a tabela periódica tem a família A, as duas primeiras colunas, depois a 13ª até a 17ª. E a família B aqui é o centro, né? E mais embaixo também, ok? E a família dos gases nobres.
Por isso que você pode olhar então na tabela periódica, ela pode apresentar 1 ou 1A, 2 ou 2A, 3 ou 3B, 3 ou 3A, família 18 ou família 0, família dos gases nobres. Outra curiosidade também, né? Você vai notar que o nome dos elementos químicos, às vezes, ela tem relação com a simbologia, nem sempre. Por exemplo, H começa com hidrogênio, né? Li de lítio, B de berílio. Mas se você olhar aqui potássio, a palavra potássio em si, qual a relação que ela tem com a simbologia? No latim, cálium chama-se potássio, e a tabela periódica foi baseada em latim, padronizada para que em qualquer parte do planeta pudesse trabalhar com o mesmo elemento químico escrito em latim. Então é cálium no latim. Outra curiosidade aqui, né? Ainda da língua, P, fósforo. Fósforo em latim é com pH, fósforum. Por isso, então, que às vezes a simbologia não corresponde diretamente ao nome da língua portuguesa. Ok? Então, voltando lá, repetindo. 18 coluninhas, 18 famílias, 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos. Então, a tabela periódica nós temos, então, vamos marcar aqui, 18 famílias e 7 períodos. As famílias, na verdade, são o que mesmo? As famílias são as colunas. Então, vou marcar aqui. Família, na verdade, é a mesma coisa que coluna. Ok? E período é a mesma coisa que linha. Ok? Vamos aqui para uma outra tabela periódica. Aqui. Olha só. Tabela online. Tá? Então eu tenho aqui, ó, da mesma forma, ó, 18 colunas, 7 períodos. Ok? Olha só, do mesmo jeito aqui, ó, sólido, líquido, gasoso e desconhecido. Nós temos classificação de metais, não metais também, e uma classificação mais específica até, os metais alcalinos terrosos. E nem vamos trabalhar diretamente no ano com esse assunto aqui, é mais introdução à química com vocês, ok? Então, olha só, quem é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna? Se você olhar, hidrogênio. Quem é o que está na segunda linha, na segunda coluna? Berílio, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. Quem é o que está na terceira linha e terceira coluna? Não tem ninguém em terceira linha e terceira coluna. Está vago, né? E na quarta linha, na segunda coluna? Quarta linha, segunda coluna, Ca, cálcio. É dessa forma que nós identificamos, então, em ordem número atômico crescente, os elementos da tabela periódica. Ok? Um abraço a todos aí. Ficamos para a próxima aula com a complementação desse estudo. Fiquem com Deus. Até mais.